Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos abordar um conteúdo diferente, esporte de taco, campo. Como assim, professor? Tacar o campo? Não, calma, que a gente vai explicar, porque rapidamente que a gente poderia pensar, esporte de taco, um esporte que usa taco, sinuca. Sinuca é esporte? Não, é um jogo. Ai, meu Deus. Mas aqui a gente vai entender qual é a correlação de esporte de taco relacionada ao campo. Então, foca aqui na tela que a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor. Inicialmente, a gente vai abordar o aspecto esporte, né? Então, seja individual ou em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Nesse sentido, é provável que você já tenha ouvido falar sobre beisebol, cricket e golfe. Porém, talvez não saiba que para cada um deles há uma variação do qual nascem novos esportes. O fato é que cada uma das modalidades se enquadra na categoria de esportes de campo e taco. Por que esporte de campo e taco? Porque, como eu mencionei, a sinuca ela pode sim ser reconhecida como um esporte. Esporte de quê? De taco. Porém, o futebol também é uma modalidade de esporte de campo. Porém, o futebol é um esporte de invasão. A gente já mencionou isso, qualquer coisa acessa a plataforma Eduque para relembrar o que é esporte de invasão, mas rapidamente é aquele que a gente está em uma área, a gente tenta entrar na outra, que é justamente a dinâmica do futebol relacionado ao ambiente, que é um campo. No caso do esporte de taco, é o esporte de taco realizado nesse segmento, nesse ambiente. Então, são esportes de taco que são praticados no campo, diferente da sinuca que é disputada na mesa, né? Então, essa é a correlação que a gente vai abordar agora. Então, foca na tela que a gente vai ver o que são esportes de taco. Os esportes de campo e taco são aqueles que possuem o objetivo de rebater a bola o mais longe possível. A partir disso, as regras podem variar conforme as regras de cada modalidade. De todo modo, a ideia é que com a atacada se ganhe tempo para outras ações. Aí é importante relembrar aqui a definição efetiva do esporte, que pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam uma competição entre os praticantes. Então, aqui o que a gente sistematizou. O que é o esporte de taco-campo? Aquele em que a gente tem que rebater uma bola o mais longe possível. Conseguindo compreender isso, a gente sabe que a correlação é que isso é uma dinâmica esportiva. Dentro da dinâmica esportiva, o que a gente objetiva? Objetiva uma regulamentação, lembrando que a brincadeira era livre, sabendo que depois da brincadeira ela evolui para um jogo que já tem a inserção de regras e que com a sistematização, a regulamentação, que é a oficialização dessas regras, a gente consegue o desenvolvimento esportivo. Então, essa evolução, essa construção nos direciona para a definição de esporte, além do aspecto competitivo, profissionalizante que o esporte também tem, tá? Além disso, na dinâmica do esporte de taco-campo, o que a gente pode definir aqui ou direcionar é que ele se subdivide, acho que fica melhor assim. Ele se subdivide de forma que você pode ir executando ele minimamente de outras formas, de formas adaptadas e gerar outros tipos de modalidade. A gente vai ver aqui qual foi essa subdivisão e o que ela gerou e é uma criação muito perspicaz de uma prática que eu acho que seja comum a todos nós, principalmente a crianças. Então, vamos seguir aqui que a gente vai vislumbrar um pouco dos tipos de modalidade de taco-campo. O primeiro, né, que é o mais conhecido, que é o beisebol, é o esporte de campo. O esporte mais conhecido é esse, que é disputado por duas equipes, sendo que cada uma delas possui 9 jogadores. O campo é em formato de diamante, sendo que são com 9 entradas possíveis. Como assim entradas possíveis, professor? Vamos aqui tentar imaginar um diamante. Vamos pensar em triângulo. Temos um triângulo e as entradas são os pontos. Então, existem diversos pontos, ou seja, existem 9 pontos em que a gente pode entrar a fim de realizar um ciclo completo, porque quanto mais longe eu lanço a bola, mais tempo eu tenho para percorrer e quantas vezes eu percorrer mais vezes, eu vou conseguir ganhar aquela modalidade. Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais no beisebol. Para cada uma dessas entradas, as duas equipes podem atacar e defender de modo alternado. Elas ficam revezando. Uma vez eu ataco, uma vez eu defendo.
sendo que todos têm o direito de atacar ou se defender, sempre respeitando as regras. Lembrando que a gente está falando de esporte, então tem o cunho de regra, regulamentação muito precisa aqui. A dinâmica, inclusive, acontece por ações de lançamento e de rebatida. Provavelmente você já viu uma pessoa que fica aqui com aquele boné, coloca para trás, pega, arremessa, e tem um outro que já vai lá e taca. Então, essa dinâmica de rebater e lançar, ela é comum no beisebol e é tanto o aspecto de defesa quanto de ataque, tudo bem? Então, seguindo aqui. O foco acaba sendo dessa forma que o batedor-corredor percorra uma distância entre os 4 bases possíveis. Sendo assim, para cada corrida completa, o time conquista novos pontos. E quanto mais entradas, obviamente, mais pontos. Então, rebater longe, lançar, percorrer, para poder ganhar o máximo número de pontos. Tinha uma observação aqui importante, que é justamente isso, batedor-corredor. Não é só bater e já estou pronto aqui, bati, não. Batedor-corredor, porque a partir do momento em que você rebate a bola, você tem que fazer essa disparada para percorrer os pontos de interseção. Tranquilo? Compreendendo um pouquinho mais. Ah, professor, mas isso não é tão comum aqui. Justo. Por que isso não é comum aqui? Porque talvez não seja um vislumbre tão comum da nossa cultura. Porém, a subdivisão de como essa prática ela é desenvolvida, ela acaba gerando outros tipos de práticas que a gente vai ver mais à frente. Então, olhe na tela e vamos lá. Aqui temos já a exemplificação do golfe, que entra como esporte de campo e taco, sendo um dos mais reconhecidos do mundo. No entanto, se há um lado negativo é que ainda é visto como esporte de classe A, ou seja, de pessoas mais abonadas. Gente rica, gente rica. O motivo talvez seja o de exigir um campo de jogo bem extenso. Aqui a crítica ao esporte está relacionado ao acesso a ela. É muito pouco provável que você já tenha conhecido um campo de golfe. Porém, existem adaptações que são justamente para aproximar do esporte, que são aqueles campos de mini golfe, que são percursos um pouco menores, em estruturas um pouco mais relacionadas a parque, que a gente consegue sistematizar aquela dinâmica, que ou seja, de encaçapar a bola em um buraco, em menos tacadas possíveis. Tranquilo? Então aqui a gente vai até conseguir compreender e avançar, aprofundar um pouco mais no golfe, ó. Assim sendo, o golfe é um dos esportes em que os jogadores usam tacos para arremessar uma bola para os buracos que ficam espalhados pelo campo. Vence quem acertar todos os buracos, geralmente são 8, em menos tacadas. Dá para jogar em equipe ou individualmente. Aliás, é um dos poucos esportes que tem o diferencial de permitir um campo de jogo irregular, ou seja, sem medidas métricas e limitações. Lembrando que, se no caso do beisebol eu precisava um campo em formato de diamante, aqui, quanto mais irregular for o campo, melhor. E não precisa ter uma definição, uma delimitação de qual vai ser o tamanho. Ele pode ser gigante, como ele pode ser reduzido, pode ser em espaços arenosos, em espaços com lago, porque a dinâmica ali vai ser justamente encaçapar a bola e menos tacada. E isso vai variando de acordo com a extensão e o formato do campo, tranquilo? Compreendido sobre o golfe, a gente consegue avançar para um que talvez não seja tão comum aos nossos olhos, que é o cricket, que é disputado por 2 equipes, cada uma com 11 jogadores em um campo oval. No centro dele há um corredor e nas extremidades possui uma espécie de casinha. A ideia é arremessar o maior número de corridas possíveis, enquanto a outra equipe que ataca tenta recuperar a bola rebatida. Essa modalidade aqui, ela se assemelha a 2 práticas. Eu vou avançar um pouco mais e vocês vão ver a que tipo de prática ela se assemelha, ó. O cricket há apenas uma entrada, só que do mesmo modo há turnos que se dividem entre equipes que atacam e defendem. As que atacam arremessam e as que defendem rebatem. Cada entrada permite diferentes quantidades de overs, que são os arremessos. Professor, eu não entendi muito o cricket não. Resumindo, o cricket, ele é a mistura de 2 elementos. Quando eu falei que a modalidade de esporte de taco ela se subdivide, ela tem características do beisebol, que é o rebater, o arremessar,
juntamente com uma prática mais comum aos nossos olhos, que é a minha favorita, porque, professor, a gente pratica esporte de taco não, né? Praticamos sim, e eu sou muito fera, porque quem é que já jogou bets aí? O nome, né, taquebol, varia muito conforme a região. Portanto, você pode reconhecer por taquebol, bets, bet ombro, bets lombo, jogo do taco ou mesmo pau na lata. O fato é que o esporte é outra variação do cricket. Foi o que eu acabei de mencionar. Aqui a gente adaptou a dinâmica do beisebol juntamente com a do cricket, em que a gente tem um segmento, a gente tem que correr, tem que passar, tem que acertar um alvo, e a gente foi adaptando e ajustando. Uma das principais características da bets é justamente a sua denominação, porque quando eu falei que um dos principais elementos fundamentais para a definição de um esporte é a regulamentação. O que acontece na bets? A regulamentação não é precisa, porque ela vai variando de acordo com a cultura da vivência daquela prática. Então é muito comum você, em um determinado bairro, ter definições de algumas regras, e em outro bairro, um outro bairro já ser totalmente diferente. Porque eu sempre conto essa história. Quando eu jogava, sempre joguei bets, eu chamo de taquebol, né? Nem tacobol, taquebol. Jogava no meu bairro e tinha a regra da estrelinha. Se alguém rebate a bola e eu toco com ela, ela tá no ar e eu toco ela, licença bets, a gente pode trocar, eu vou pro taco e saio do arremesso. Lá no bairro da minha irmã, não é quando alguém rebate a bola e tem que triscar, tem que aparar a bola. É diferente a regra. Então, a regulamentação ela não é fixa, ela é modular. Então, ela vai se adaptando, se ajustando à regra específica que aquele grupo que está desenvolvendo determina. Então, a definição dela, do taquebol, do bets efetiva como esporte, ela não fica oficializada. Por isso que a bets ela é jogada para o segmento jogo, porque a gente consegue fazer essa adaptação relacionada às regras. Compreendido isso, a gente só vai aqui destacar a importância, né, dos esportes de taco, que além dos outros esportes de taco, tais como plaquita e sinuca, de modo geral, os esportes de taco apresentam como principais benefícios ao corpo, desenvolvimento de habilidades de deslocamento, manipulação, socialização, noção de tempo e espaço, coordenação motora, flexibilidade, força e agilidade. Então, são todos aqueles atributos que a gente acaba desenvolvendo e aprimorando por meio da prática esportiva. Então, o esporte de taco, por mais que inicialmente a gente não tenha ele nitidamente comum aos nossos olhos, é uma prática fundamental de grande importância. Compreendido tudo isso, eu acho que a gente conseguiu dar uma mapeada legal nos esportes e consegue realizar um exercício. Então vamos lá, ó. Temos um comando e a orientação aí, temos o textinho, ó. Os esportes podem ser classificados levando em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com os companheiros de equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de taco são aqueles que possuem o objetivo de rebater a bola o mais longe possível. São exemplos de esporte de taco. Eu só queria saber isso. Professor, para que esse textão então? Para poder ganhar tempo aqui e ver se você está prestando atenção. Então vamos lá. Ó. Exemplos de esporte de taco. Handebol, basquetebol, futebol e voleibol? Não. Rugby, futsal, natação, futebol americano? Não. Cricket, sinuca, golfe, taquebol. Bingo! Basquetebol não e ginástica olímpica também não. Então, resposta certa, letra C, cricket, sinuca, golfe. Estava muito fácil, pelo amor de Deus. Temos uma outra aqui, dentro das modalidades de esporte de taco, há duas similaridades. Cricket e beisebol. Contudo, além da forma do campo e da movimentação, há outras diferenças. Dentre as citadas alternativas, correta é uniforme, o número de jogadores, que no beisebol é 9, no cricket é 11, a duração da partida, e o beisebol é jogado apenas nos Estados Unidos. Aqui é só para ver se vocês estavam acordados prestando atenção, porque a alternativa que diz que é próximo, mas é diferente, é o número de jogadores, que no caso do beisebol tem um pouco menos de jogadores. Aqui a gente já vai para o Vitória Bets 1, 2, 3, porque a gente já terminou. Eu já estou aqui preparado só para rebater para a próxima aula. Vejo vocês, qualquer coisa, acessa a plataforma Eduque para acessar essa e outras aulas. E pode lançar. 3, 2, 1, foi!